Nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com um dos secretários do Ministério da Economia que pediram demissão ontem. O secretário Salim Matar está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes em áudio e vídeo para você que acompanha também a nossa programação pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Estamos recebendo o áudio aqui. Eu vi ele falando ali na tela, Maju, mas o áudio dele não saiu aqui não. O senhor está me ouvindo? Ele está falando lá, mas não está saindo o som dele aqui. Vamos acertar o som, então, do secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, que pediu demissão ontem, ao lado de Paulo Webel, eles que trabalhavam na equipe do ministro Paulo Guedes e agora não estão mais no Ministério da Economia. A gente está com um probleminha só na comunicação do áudio, né? Quem está acompanhando em vídeo conseguiu acompanhar aqui as imagens. O secretário já está ali posicionado, né? E vai conversar com a gente dentro de mais alguns instantes aqui na Rádio Bandeirantes. Parece que está ok agora. Vamos tentar mais uma vez. Tudo bem, secretário? Como vai o senhor? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo bem, bom dia. Agora é perfeito, estamos ouvindo o senhor muito bem aqui para conversar conosco e com os nossos ouvintes. Você direto na primeira pergunta, está acabando a gasolina do posto Ipiranga? Governos são formados por ciclos. Todas as pessoas que passam pelo governo têm um certo ciclo. Alguns ficam 1, 2, 3 governos. O servidor público fica durante toda uma carreira e aqueles servidores que são, no meu caso, o meu e do Webel, nós ficamos por um período de tempo. Então, faz parte do ciclo político esse período. Então, não é necessariamente obrigado a gente ficar todo um período no governo. No meu caso, foi que eu achei que esse tempo já tinha sido uma boa experiência e eu já tinha deixado um legado suficientemente importante para o país e me proporcionou retornar às minhas atividades pessoais. Doutor Salim, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. O senhor sai desapontado do governo, sai frustrado com o processo, sobretudo na sua área, né, na área de desestatização, de privatização. O senhor sai decepcionado? Não, de hipótese alguma. Estamos deixando, com apenas 18 meses, estamos deixando um fantástico legado. Recebemos 134 empresas durante o período de transição e descobrimos que eram 698. Então, nós fizemos uma verdadeira apuração de quantas empresas o governo tinha. Nós estamos agora implementando o estatuto modelo da OCDE nas estatais brasileiras. Com isso, teremos elevados padrões de compliance e governança nas nossas estatais. Nós elaboramos o decreto 10.206. Esse decreto faz com que cada ministério possa, a cada 2 anos, as empresas que são dependentes do governo têm que apresentar um trabalho para justificar a sua existência. E as empresas que são superavitárias, a cada 4 anos também têm que justificar a sua existência, já que essas empresas estão, de alguma forma, violando a Constituição Federal, o artigo 173, que diz que o Estado não poderá ter empresas a não ser que seja de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Além disso, vendemos nesses 18 meses 150 bilhões de desestatizações e desinvestimentos. E vendemos 84 empresas. Ou seja, daquelas 698 empresas, 84 já foram vendidos. Nós temos hoje um pipeline formatado, pronto, uma esteira para poder continuar o processo de privatização. Nós temos 14 empresas hoje no BNDES em estudos para privatização. E nas empresas estatais, nós buscamos no mercado executivos e conselheiros do mais alto nível e colocamos em nossas estatais. Nunca os bancos brasileiros tiveram um padrão tão elevado de governança como temos atualmente. E o resultado disso foi que nós tivemos agora, no ano de 2019, um lucro nas estatais de 109 bilhões, enquanto no período do governo Dilma era 15 bilhões de prejuízo. E, além disso, nós tivemos a MP 915. A MP 915 possibilita uma facilidade na venda dos imóveis da União. Então, essa medida provisória foi aprovada recentemente e é um legado. Então, tudo isso nós fizemos em apenas 18 meses.
Doutor Salim, o senhor chegou da iniciativa privada ao governo federal e declarou que sentiu falta de vontade política para se avançar nas privatizações. O senhor identifica de onde o senhor sentiu essa falta de vontade? O establishment não é favorável às privatizações. Quem é o establishment? O establishment é o conjunto de todos os atores aqui no governo. O judiciário, é o Congresso, o executivo, são os grupos de interesse que são formados pelos funcionários das estatais, pelos fornecedores daquelas empresas, pelos sindicatos, pelas comunidades onde aquela empresa está localizada, pelos políticos regionais, por partidos políticos, pela esquerda e por lideranças nacionais que nós temos. Então, esse é o establishment. E o establishment não é muito favorável à redução do tamanho do Estado, que você sabe, vendendo essas estatais, automaticamente o Brasil passa a ter melhor alocação de recursos e reduz as possibilidades de corrupção, uma vez que nós não temos estatais. Então, há um establishment que não é muito favorável à venda de estatais. A prova disso é que a MP 902, nós precisávamos da quebra do monopólio da Casa da Moeda para poder vender a Casa da Moeda. O Congresso disse, não, nós não queremos que venda a Casa da Moeda. E a MP caiu e a Casa da Moeda não será vendida porque o Congresso não quis aprovar a quebra do monopólio. O senhor se sentiu resguardado dentro do governo para enfrentar esse establishment, doutor Salim? Sim, perfeitamente. O que acontece é que uma coisa importante é que tem muita gente que apoia a redução do tamanho do Estado. Um grupo enorme de senadores, deputados que aprovam essa pauta de reduzir o tamanho do Estado e de privatizar. Então tem muito apoio. E no Executivo também nós temos muito apoio. O que acontece é que para colocar uma empresa para ser desestatizada ou privatizada, a condição número 1 é que o ministro daquele ministério ao qual a empresa é subordinada tenha que tomar a atitude de falar o seguinte, eu vou colocar essa empresa no Programa Nacional de Desestatização. Se ele não fizer isso, parou. Então, o meu trabalho era de tentar convencer os ministros a colocar suas empresas no PND. Então, eu diria que é fácil desestatizar. Basta apenas que o ministro tome a atitude de colocar a empresa no PND. É simples assim, não é complexo. Agora, doutor Salim, a gente percebe, por exemplo, a atitude no Congresso Nacional, sobretudo do presidente da Câmara, né, que tem um discurso liberal na economia, etc. e tal, mas muitas das medidas que o governo envia ao Congresso, muitas das medidas provisórias, ele nem sequer põe para votar, deixa caducar. Quando o governo não chega mais para conversar ou quando é um assunto que não é do interesse pessoal dele. O senhor percebeu esse tipo de dificuldades também com a desestatização, com medidas provisórias, com projetos que simplesmente o presidente da Câmara ou do Senado não colocavam em pauta para ser apreciado pelos parlamentares? O que nós percebemos, e está claro para a sociedade brasileira, que nós não temos maioria no Congresso. Nós não temos uma base parlamentar para aprovar os nossos projetos. O presidente eleito Jair Bolsonaro disse que não entraria na política do toma lá da cá. E nos governos passados, desde a época de Fernando Henrique Cardoso e de Lula, você sabe que o Congresso, de alguma forma, eles formaram maioria através de convênios e acordos, que este governo não fez. Então, a nossa dificuldade está exatamente de não termos tido uma base de apoio no Congresso. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Salim Matar, que é o dono da Localiza, né, e ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia, entrevista que está sendo reproduzida no canal Band News TV, canal 24 horas de notícias do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Desses projetos todos que o senhor mencionou para nós, qual o projeto que o senhor acredita que está pronto e que está mais próximo aí de uma desestatização, algum organismo
organismo do governo em que há alguma certa convergência de opiniões para se tirar isso do tamanho da máquina inchada pública brasileira? Ótima pergunta. Nós temos as 3 primeiras empresas que nós colocamos no PND para serem desestatizadas. Não houve comprador para essas empresas. O que isso significa? Que essas empresas não tinham nenhuma razão de existir, já que o ativo não vale nada, não teve comprador. Essas empresas são a Ceitec, que produz chip lá no Rio Grande do Sul, a Engeia e a BGF, ou seja, 3 empresas que nunca deveriam ter existido. No entanto, não teve comprador e nós vamos então extinguir essas empresas. Mas isso vai acontecer mesmo, né? Porque a gente percebe que tem eu até citei agora há pouco no programa, casos como o da Telebrás, uma empresa que foi extinta lá na privatização do sistema de telefonia, e essa empresa está lá resistindo até hoje. Como é que faz para acabar com essa porcaria, doutor Salim? Vontade política. É preciso que exista vontade política para reduzir o tamanho do Estado e desonerar o cidadão pagador de impostos. As nossas empresas estatais são ineficientes. Eu sempre brinco. Se você conhecer alguma estatal eficiente, por favor, me informe, me mande um WhatsApp. Não existe estatal eficiente. Seria incongruente existir uma estatal eficiente. Então, vocês conhecem ao longo da história, por exemplo, o Banco do Brasil, dentre os maiores bancos brasileiros, o Banco Itaú, Bradesco e Santander, é a pior taxa de retorno. Ou seja, o Banco do Brasil é ineficiente. Por que o Estado tem que ter um Banco do Brasil? Então, nós precisamos efetivamente manter essa discussão à tona sobre o tamanho do Estado. O Estado não tem que ter empresa, nós temos que investir no social, em creches, na saúde, na qualidade da merenda escolar. Nós não temos que ter empresas. Então, uma grande parte da sociedade já compreende isso, tanto é que, se você verificar nas redes sociais, a grande quantidade de brasileiros é favorável à privatização dos Correios, porque sabe que o Correios tem sido uma empresa ineficiente, sempre, todos os anos tem greve, já tem uma greve marcada para o dia 18, então nós temos vivido essa penúria com essas empresas estatais. Doutor Salim, o senhor acha que a sua saída do governo pode reduzir a vontade política do governo Jair Bolsonaro de seguir com privatizações? Eu acho que a minha saída fique para o governo um sinal. Porque se tem alguém no Brasil que tem mais vontade de privatizar do que eu, não existe. Não existe. Pode existir alguém que queira privatizar como eu. Que por mim eu venderia todas as estatais brasileiras. Embora eu tivesse o mandato do presidente dizendo, olha, a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobras não serão vendidas nesse governo. Ok, então eu tinha um mandato para vender todas, menos essas 3. Então eu diria o seguinte, eu tenho o meu interesse, eu vim para o governo para reduzir o tamanho do Estado. Tem pronunciamentos meus em diversos jornais e revistas de 30 anos atrás. Já eu defendia a privatização dessas empresas. Então, acho que outras pessoas vão continuar esse trabalho, já que uma grande parcela da sociedade deseja a privatização e o ministro Guedes é totalmente favorável às privatizações, encontrará alguém que tenha esse mesmo tipo de perfil, que busque reduzir o tamanho do Estado, vendendo todas as estatais. E essa vontade política, ela virá de alguma forma. Ela virá por uma vontade natural espontânea ou por uma necessidade de fazer caixa. Nossas estatais valem R$1 trilhão. É isso mesmo, R$1 trilhão. Se nós vendêssemos todas as nossas estatais, o que poderíamos fazer neste e no próximo ano? Nós resolveríamos todo o problema do déficit referente ao Covid. Ou seja, a solução está nas nossas mãos, mas temos que convencer o Congresso a aprovar também, porque muitas empresas precisam de aprovação do Congresso. Nós tivemos a MP 902 para vender a Casa da Moeda, nós fizemos essa MP. Tinha que quebrar o monopólio para vender a Casa da Moeda. O Congresso disse não. Então a MP caiu e não vendemos a Casa da Moeda. Então, nós temos R$1 trilhão disponível.
Acho que os nossos políticos hoje são muito mais cuidadosos e responsáveis e estariam dispostos realmente a liberar todas essas empresas para ser vendidas, como o Banco do Brasil, Petrobras e todas as outras. Então, agora que eu saí do governo, eu posso ser um pouco mais claro. Eu sou favorável a vender todas as empresas estatais brasileiras, sem exceção. Doutor Salim, a Eletrobras não ter sido privatizada ainda é uma frustração grande para o senhor saindo do cargo sem conseguir vender essa empresa, que, como todas as outras. Aliás, há um ano atrás o governo divulgou uma lista, né, de estatais a serem vendidas e 3 delas não teve comprador. E as demais, o que é que o senhor faria? Tem CEAGESP, Eletrobras, Correios, né, EBC, Codesa, enfim, são tantas estatais, mas a questão da Eletrobras parecia central porque era uma das joias da coroa, né, digamos assim, aí do estatismo brasileiro. É uma frustração grande para o senhor? Não chega a ser uma frustração, vou falar por quê. Porque nós fizemos a nossa parte. A Eletrobras é uma empresa que está desde novembro no Congresso. Então, quem não quer vender a Eletrobras não somos nós. É o Congresso que não disse ainda, ok, pode vender. Então, o Congresso é que está com, entre aspas, o ônus de venda da estatal Eletrobras. Então, o Executivo deseja vender, o ministro Guedes está empenhado na venda dessa empresa, a própria empresa, o Ministério das Minas e Energia. O que acontece é que, desde novembro, essa empresa está no Congresso. Vai fazer 1 ano agora em novembro. Então, os nossos parlamentares também, nós estamos numa democracia, têm o direito de questionar a modelagem, e parece que agora acertaram a modelagem. Então, agora parece que a coisa vai, e eu acredito que talvez em 60 dias a Eletrobras já tenha autorização para ser vendida. Uma última pergunta para o senhor. Qual que é a responsabilidade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, nesse processo todo aí de privatizações que não anda segundo o senhor? O Rodrigo Maia representa uma parcela daquelas pessoas que compõem a Câmara dos Deputados. Então, muitas vezes a decisão não é a decisão do Rodrigo Maia, é a decisão de um conjunto que ele representa. Então, Rodrigo Maia, é um cara privatista, ele gosta de privatizar, ele deseja reduzir o tamanho do Estado. Ele tem dito isso, e em conversas que eu tenho tido com ele gosta dessa ideia de reduzir o tamanho do Estado e vender estatais. Mas ele representa, como presidente da Câmara, um conjunto de partidos. Então, ele tem que se expressar representando esse conjunto de partidos. Nós conversamos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com Salim Matar, que é empresário, dono da Localiza, a maior empresa de aluguéis de carros do Brasil, e que deixou o Ministério da Economia. Ele era secretário especial de desestatização. Obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Boa sorte. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado.